Eu sou o Leandro, vou fazer a apresentação dos dados da audiência pública de metas fiscais do terceiro quadrimestre do Executivo Municipal. Peço licença para mim tirar a máscara, já visto que fica mais fácil de ouvir a dicção. Então, conforme trata o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos meses de fevereiro, maio e setembro, nós temos que acompanhar como que está o cumprimento das nossas metas. Então, o primeiro slide a ser apresentado é a avaliação das metas sobre um comparativo entre as receitas previstas para o exercício, receitas correntes e receita de capital, as receitas atualizadas e as realizadas. Então, nós temos as receitas previstas para o exercício de 2021 de R$ 30.665.782,30, cuja elas vêm desdobradas em duas categorias econômicas. A categoria econômica de receita correntes, ela veio em R$ 30.550.061,80. Já na categoria econômica de capital, R$ 115.720,50. Essas receitas elas tinham sido previstas lá no PPA e também tiveram a sua evolução e atualização via projetos de lei e sofreram alteração no correr do exercício. Então, a atualizada ficou da seguinte maneira: num total de R$ 35.754.177,81, também dividido nas duas categorias econômicas, as receitas correntes em R$ 34.409.457,31, já as receitas de capital em R$ 1.344.720,50. Como é que se comportou? Qual foi o recebimento disso? Como é que foi a nossa ascensão aí? Então, nós tivemos as receitas realizadas no exercício de 2021 foram num total de R$ 42.371.774,80, dividido também entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes deram R$ 39.613.002,66. As de capital figuraram em R$ 2.758.772,14. Quanto que isso representou em relação à atualização do exercício? Nós recebemos 107,93% sobre a previsão atualizada do nosso orçamento. Não diferente, também a mesma análise deve ser feita para as despesas. Então, as despesas previstas para o exercício do Executivo Municipal eram de R$ 28.489.056,83, dividido também em duas categorias: as despesas correntes, que são para manutenção, e as despesas de capital, que são os investimentos. As despesas correntes foram de R$ 26.922.239,04, as despesas de capital em R$ 1.566.817,76. Elas, no decorrer do exercício, vieram ter alterações e atualizações conforme o projeto de lei ou excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Passaram para o montante de R$ 40.889.149,43, assim divididas em despesas correntes de R$ 33.020.103,72 e as despesas de capital em R$ 7.562.387,89. Como que se comportou a execução das despesas? Pelo método empenhado, não quer dizer que foi liquidado nem pago, é pelo empenho. Então, empenhado no Executivo Municipal foi R$ 32.782,446, R$ 32.782.446,64, cuja a distribuição aconteceu em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes foram de R$ 28.966.536,49. Já as despesas de capital ficaram em R$ 3.815.910,15. Foram empenhados no exercício 80,17% do valor atualizado para o exercício. Aí nós temos um comportamento de como que está aquilo que nós recebemos com aquilo que nós empenhamos ou gastemos. No executivo,
Então, nós recebemos R$ 42.371.774,80. Gastamos R$ 32.782.446,64. O resultado do exercício, que é a apuração do quarto quadrimestre, é o fechamento do ano. Então, tivemos um superávit financeiro em R$ 9.589.328,16, que eles também vêm divididos entre despesas correntes, receitas correntes e capital. A economia em relação à receita foi, do que arrecadamos, 22,63% foi armazenado em poupança financeira do município. Resultado primário. Quando elaboramos a LDO lá em 2020, nós tínhamos uma previsão do resultado primário em R$ 1.967.148,57. Porém, o resultado acima da linha apresentou-se em R$ 9.183.047,61, muito superior àquilo que nós tínhamos previsto, né? Nós estávamos em 2020 iniciando uma pandemia lá, quando fizemos a nossa previsão, e daí, devido à pandemia e devido à ascensão nas receitas municipais, nós estivemos a esse resultado tão abrangente. O resultado nominal também segue a mesma lógica. Foi definido lá pela LDO R$ 1.284.617,59 e também teve acima da linha o seu resultado em R$ 9.405.991,96. Dívida consolidada do município. Quando da elaboração da LDO, nós falamos que iria ficar a nossa obrigação com terceiros de R$ 1.200.165,70. Porém, quando fechamos o resultado agora e a mudança do novo PCASP, né, que entrou um método novo de apurar o resultado, e esse resultado agora ele se apresenta em R$ 12.549.311,81. O que houve de mudança entre aquele objetivo lá de 2020 para o fechamento de 2021? A mudança desse relatório foi o comportamento que agora ele eleva toda a dívida, todos os saldos financeiros nossos, tira os restos a pagar e faz o cálculo. Quer dizer que nós temos de economia no município 12 milhões, né? Tirando todos os restos. Então, para frente nós vamos ter as disponibilidades financeiras e nós vamos chegar nesse número novamente. Transferências financeiras. Inicialmente, a nossa programação por efeito da LDO para a Câmara Municipal é de R$ 1.870.067,65, conforme foi apresentado pela vereadora. O repasse concedido do Executivo à Câmara Municipal, por causa que foi apresentado os 7%, que é feito o cálculo lá da lei, que dá a condição de ver qual que é o valor do repasse do décimo, ele foi atualizado em R$ 1.839.086,16. Desses valor repassado, a Câmara Municipal fez a devolução de R$ 652.886,01. Portanto, resultando numa transferência líquida ao Legislativo de R$ 1.186.200,15, 63,43% daquilo que era previsto. Nós passamos tudo, porém a Câmara teve economia e devolveu o valor de 600 e pouco, então o valor líquido fechou em 63,43%. Alienação de ativos. Quando da elaboração da LDO, nós tínhamos uma previsão que nós íamos se desfazer de ativos via processo licitatório na faixa de R$ 115 mil. Tivemos algumas baixas via processos de documento de entrega de alguns bens de venda e alienação de 6 mil e poucos, então não temos nada que atingir nesse cumprimento. Renúncia da receita também não foi renunciado nada, não teve refis, não teve nada de situação parecida típica no município. Disponibilidade de caixa e restos a pagar. Quando da elaboração da LDO, nós falávamos que nós íamos ter um ativo de R$ 5.236.146,07. Porém, esses ativos no encerramento do exercício de 2021, eles figuraram em
16.604.300,20 agora no encerramento do exercício de 2021. Também nós definimos que nós íamos ficar devendo para terceiros R$1.034.045,72, ao qual no encerramento do exercício nós avançamos para R$4.167.920,91. Mas mesmo assim, pegando o resultado daquilo que nós temos de disponibilidade bancária menos as nossas obrigações, fechou no número que antes eu falei, que nós temos disponível para efeito de cálculo R$12.436.000 em conta bancária. Operação de crédito. A resolução do Senado nos possibilita utilizarmos até 16% da receita corrente líquida para efeito de contratação de operação de crédito, comprar dinheiro, comprar recurso. Beleza, desse nós foi utilizado, conforme processos que vem tramitando de 1 a 2 anos atrás, nós temos uma dívida contratada de R$1.406.691,67, 3,6% do valor que poderia até chegar ao limite de 16%. As garantias e contra-garantias. Vocês vão verificar que nós temos a nossa receita corrente líquida lá atrás, que a nossa base de cálculo no fechamento de 2020 era de 31 milhões, ela atualizou-se para o fechamento de 2021 para 39 milhões, podemos utilizar 22% disso, mas não estamos utilizando nada. Então o município não deve nada não tem nada a receber e nem contra-garantia firmada em contratos ou algo nesse sentido. Despesas com saúde. Quando da elaboração do orçamento, nós falávamos que nós tínhamos um orçamento de 6.166.000 para gastar com saúde. Isso foi mudando por efeito da pandemia ou pela própria lógica do dia a dia que vai aumentando. Mudou para 8.725.000. Destes, 7 milhões foram empenhados, 7.800.000 foram empenhados. Desses 7.800, apenas 5.175 servem para cálculo e índice de saúde. Por quê? Porque nós temos que tirar os índices, os programas, então agente comunitário, médico da família, repasse da Covid e assim por diante. Desses valores dos 7 milhões, apenas 5.175 serviram para índice. A nossa base de cálculo apurado pelo Tribunal de Contas foi de 34.500.000, dividido isso por isso, a nossa aplicação teria que ser 15, porém aplicamos 19,42%. R$1.257.646,31, além daquilo que é o 15% que a lei nos obriga. Não diferente, também nós temos a mesma situação que tem que acontecer com a educação. Nós temos um limite de 25%. Como é que ela se comportou? A educação, a previsão era de 9.578.000, atualizou-se para praticamente 12 milhões, gastamos 10.124,63. O tribunal apurou que dessas 10 milhões apenas para efeito de índice, tirando salário e educação, tirando transporte escolar, merenda escolar e algumas outras situações que são despesas atípicas que não podem ser comportadas para índice, definiu que a nossa despesa dos 10 somente R$8.889.115,59 servia para índice. Apurou uma receita de R$35.479.929,62. Divido isso por isso, teria que dar 25 para mais, não para menos, porque a obrigação é gastar 25. Gastamos 25,025. Nada mais que R$19.000, tá? Fundeb. Não também diferente, a análise é praticamente igual. A nossa previsão era de 4.758.000, ela sofreu uma atualização para 4.921.000, gastamos 4.794.000, desses, apenas para a folha de pagamento foi comportado 4.399.000, resultou nas transferências líquidas dos 70%, então desse aqui, 70%, tem que ser aplicado. Quanto que resultou? Gastamos 82. 70% daria 3.735.000, nós gastamos 82, que é 4.399. Então estamos também com índice
e a nossos limites cumpridos. Despesa com a folha de pagamento. A nossa receita corrente líquida dos últimos 12 meses deu R$ 39.033.016,66. A despesa acumulada dos 12 meses foi de R$ 15.831.121,66. Pego isso, divido por isso, eu tenho um retorno de 40,56%. Lembrando que o limite prudencial é de 51,3%. Então nós estamos praticamente a 10, alguma coisa de limite do prudencial. Também nós temos a despesa com a criança, adolescente e o assistente social, definida no artigo 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que ela se comportou? A previsão para assistente social lá nessa função era de R$ 1.774.000, atualizou-se para R$ 2.281.000. A despesa foi de R$ 1.482.000. Desse, tudo entra porque não tem recurso vinculado ou não, é o gasto no órgão. Então, R$ 1.482.000. Apurou-se com a receita, a lei fala que nós temos que gastar 4,5, gastemos 4,29. Um pouquinho menos de 69 mil, né, João? Foi? 69 mil reais faltou para nós cumprir com a situação. Porém, nós temos que lembrar que temos licitações tramitando, que faltou fazer empenho ou deixou-se para empenhar no ano seguinte, e o cumprimento daí já vai ser demonstrado através desses empenhos. Aqui eu apresentei para vocês os resultados propostos pela LDO lá em abril de 2020, que tivemos a sua atualização dos dados pelo ano de 2021 e agora estamos apresentando aqui então os resultados. Qual o resultado que não foi cumprido e atingido? Todos os limites propostos pela Lei de Responsabilidades foram cumpridos. O único quesito que nós não cumprimos foi o último ali, que foi o da assistente social, que a Lei de Diretrizes, que é uma lei municipal, definiu em 4,5, nós gastamos 4,29. Porém, dentro de alguns dias o João estará apresentando, na próxima documentação, nós vamos apresentar os valores que deu a sustentação a esse 69 mil que ficou faltando de aplicação. Certo? Alguma dúvida, algum questionamento, estamos aqui disponíveis para ajudar. Em nome do prefeito, em nome da presidente da Câmara e em nome do município, claro, agradeço a presença de todos.